Fala, fala galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brasil Culé, teu canal de notícias do Barça. Galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal, porque hoje o vídeo é sério, tá bom? É bem sério, é muito sério, tô falando sério. Então, porque eu vou te explicar passo a passo, né, como Javier Tebas, presidente da La Liga, pode ter boicotado a contratação de Nico Williams pelo Futebol Clube Barcelona de uma forma absolutamente vergonhosa e possivelmente criminosa. E caso é pesado, tá? O caso é pesado e envolve denúncias públicas, documentos confidenciais e manipulação política nos bastidores da La Liga. Tá? Presta atenção porque você vai entender por que o Barça pode abrir uma denúncia penal. Tá bom, galera? Eu vou te explicar tudo. Eu sei que eu já fiz um vídeo faz uns 2 ou 3 dias falando sobre isso daqui. Só que tem informação nova, tweets e entrevistas se fala, com Gerard Romero, tá? Com Javier Galán. Gabriel Galán é que está fazendo a denúncia, ok? E faz uns 2 dias eu comentei com vocês que o Tebas estava contra as cordas, lembram? Tá bom? Agora, todo mundo está saindo para falar, né? Até hoje eu vi também um vídeo do Marcelo Beckler, né? O grande Marcelo Beckler, que também a gente manda aqui um abraço de gol para ele. A gente admira muito o trabalho dele, né? Claro, ele é jornalista, é comunicador e, principalmente, ele fala português direto, né? Não como eu. Mas, então, ele também tem muito boa informação. Só que eu me adiantei, tô brincando. Mas eu já tinha comentado com vocês. Agora saiu mais informação nova. No vídeo dele ele explica também muito bem. Só que ele deixou de lado as entrevistas que eu vou comentar, tá bom? Então, depois desse daqui, vocês podem ir lá no vídeo dele e entender mais ou menos, arreglar um por um, mais ou menos ele explica melhor, tá bom? Mas aqui eu vou basar na entrevista que teve o Miguel Galán com Gerard Romero, porque ele estava explicando direitinho tudo o que está acontecendo, tá bom? Então, rapidamente, lembrar você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bom? Você vai ficar por dentro das notificações de todas as notícias do Barça, já viu? Faz 2 dias que eu denunciei, eu falei sobre esse tema aqui, e agora que está explodindo, todo mundo está falando. Se você tivesse inscrito aqui no canal já há um tempo, já você soubesse do que está acontecendo, né? Já a gente aqui na comunidade Brasil Culé, a gente já está por dentro do que está acontecendo com Javier Tebas, Athletic Club de Bilbao, Nico Williams, Barcelona, Gerard Romero e tudo, tá bom? Então, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e venham formar parte dessa comunidade culé no YouTube em português, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pelo começo, tá bom? Tudo começou quando o Barça, né, estava com a operação por Nico Williams praticamente encaminhada. Já havia acordo com o jogador, o pagamento da cláusula era viável, 60 milhões de euros, né? O Barça já tinha o dinheiro, já tem o dinheiro. Eu tô cansado de falar aqui, o Barcelona tem dinheiro. O problema é margem salarial, tá bom? E Hansi Flick também já tinha falado até com o Nico Williams, né? Já estava tudo certo, né? Estava tudo encaminhado. Então, o encaixe, né, com a minha mão, mas aí tudo mudou. O que mudou? Porque Javier Tebas entrou em cena, ok? Segundo denúncias de Miguel Galán, tá, que ele é presidente do CENAF, tá, e diz que é conhecido por suas denúncias, esse Javier Galán, ele é conhecido por denúncias contra a corrupção no futebol espanhol. Tá? Também ele explica muito bem o caso Negreira, que eu vou trazer para vocês explicando bem o caso Negreira, tá bom? Comentem comigo, peçam para mim que eu faço um vídeo sobre o caso Negreira e eu vou trazer para vocês, tá bom? Mas só se vocês curtem e compartilham e comentam comigo, se quiserem isso, porque dá um trabalho, assim, entenderam? Tá? E às vezes eu não tenho tempo, e vocês sabem que estou saindo de uma faringoamigdalite, estou conseguindo falar agora. Tá, vamos parar com a enrolação. Tá, então, esse Miguel Galán, ele é conhecido pelas denúncias contra a corrupção do futebol espanhol. O Javier Tebas teria feito uma reunião, né, presencial com dirigentes do Athletic Club e, pasmem, tá, mostrando documentos confidenciais do Barcelona, tá? Sim, revelou tudo.
lembram aquela reunião onde o presidente do Athletic Club de Bilbao viajou para Madrid e depois lançou comunicados agradecendo a la Liga pela disposição e falando de que foi muito obrigado, né? E Tebas também respondeu que tinha dado informações genéricas, né? Mas era mentira, porque naquela reunião, né? O que Tebas revelou? Revelou relatórios financeiros intermediários do Barça, ok? Revelou a conta de perdas e ganhos do clube, a ausência de receita reconhecida com a operação dos palcos VIP, né? E até um relatório de auditoria da Croven Auditories, ok? Então, apresentou documentos e mostrou tudo. Por quê? Como Marcelo Beckler diz no vídeo dele, ok? O Barcelona estava na regla 1 por 1, com os 100 milhões que aceitou pelos palcos VIP. Só que a auditoria, essa auditoria Crown Auditories, eles disseram que não iam aceitar porque os palcos VIPs ainda não estavam terminados. Ainda tendo o dinheiro está na conta do Barcelona, mas os palcos não estavam terminados, não estavam prontos, né? Não estavam prontos para ser usados. Então não poderia contar, né? Sempre procurando uma desculpa para não dar a famosa regra 1 por 1 para o Barça, ok? Então, não foi aceito, ok? Então o Barça saiu de novo da regra 1 por 1. Já estava, ok? Saiu. Depois, também com o Líbero, lembram que os 40 milhões de Líbero que também tem que chegar, né? Não foi pago esses 40 milhões e o Barcelona não tem culpa. Fez um negócio e o cara deu 60 e ia dar mais 40 e não deu os outros 40. Então o Barcelona não tem essas culpas, né? Não tem a culpa. Mas tudo bem. Então, por isso que o Barça entra na regra 1 por 1 e depois sai pelos olhos da Liga, tá ok? Então, sempre dando um contra as decisões em contra do Barcelona, né? O Marcelo Beckler diz que é como jogar uma moeda e sempre sai para o lado de Tebas, né? Sai cruz, sempre em contra do Barça, né? Então, e é verdade, sempre é assim. Ok, vamos continuar, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Então, com essas informações que o Tebas passou, né, os relatórios financeiros, as contas, né, das perdas e o ganho do clube, né, as ausências de receitas nos palcos VIPs, né, o relatório da auditoria do Crown Auditories, ok? Então, toda essa documentação, né, com essas informações em mãos, o Athletic mostrou para o agente de Nico, chegou a comentar com Felix Tainta, né? Então passaram a pressionar o Barça, né? Exigiram uma cláusula de liberação, tá? Caso o jogador não fosse inscrito até o dia 30 de julho. Ou seja, queriam garantia por escrito de que se o Barça não conseguisse registrar o jogador, ele sairia livre e ainda deveria receber indemnização, né? Laporta e a diretiva disseram que não, né? E aí, aí que a operação descarrilou, né? Aí que parou tudo. Disseram que não, porque estavam pedindo. É algo absurdo também, tá? Por quê? Aqui vai uma explicação legal, rápido, tá? O Barça está hoje em condições de cumprir a regra 1 por 1 da La Liga, hoje. Mas se assina uma cláusula dessa, e por qualquer motivo, a Tebas dá um pique-pafe na cabeça dele, né? Inclusive de força maior, talvez aconteça alguma desgraça, não sei, e não consegue inscrever o jogador, tá? Pode ser acusado de administração desleal. E é isso, galera, é crime, né? Então, o Barcelona está na regra 1 por 1, imagina que está na regra 1 por 1, e por algum motivo, Tebas diz, não, aqui está esse não sei o que, e não deixa inscrever o Nico Williams. O Barcelona, a diretoria do Barcelona, seria acusado de administração desleal, que é crime, como eu falei, né? Seria colocar o patrimônio do clube em risco de forma irresponsável. E sim, estamos falando de 60 milhões de euros, galera, né?
Como explicou Miguel Galán em uma entrevista ao canal Gerard Romero, que eu estou falando, né? A diretiva do Barça teve bom critério ao dizer não, porque o contrário porque o contrato já é por si só uma garantia legal. O próprio contrato que assina já é uma garantia legal, né? Se o clube paga a cláusula e o jogador assina e por algum motivo não pode jogar, isso se resolve na justiça, não com cláusulas perigosas que ameaçam o futuro financeiro do clube, né? Mas tem mais, né? Galán também denunciou que o Athletic votou a favor de Tebas em decisões da Liga, ok? Isso daqui já eles têm um negócio político, tem aí uma corrupção. Tá rolando alguma coisa entre a Liga, entre Tebas e o Athletic Clube de Bilbao. Eu também falei que ia fazer um vídeo sobre Tebas, porque vocês sabiam que Tebas é milionário, é dono de clubes também, tá, galera? Assim, eu vou fazer um vídeo, mas eu quero que vocês comentem comigo, que pensam para mim, tá? Porque, como eu falei, dá um trabalho essas pesquisas e organizar tudo, tá bom? E tempo, né? Tá. E saúde também, tá? Mas tá, vamos continuar. Galán também denunciou, como eu falei, né, que o Atlético votou a favor de Tebas em decisões da La Liga. E como recompensa, entrou na comissão delegada, tá? Entrou na comissão delegada, que é um órgão que controla interno da La Liga, um controle interno da La Liga. Ou seja, isso não foi só sabotagem ao Barça, foi política suja em troca de poder, tá bom? E tem outra coisa gravíssima. Nessa reunião, segundo Galán, Tebas teria dito textualmente, ok? Que ficava feliz com Nico Williams no Athletic, que preferia que ele não fosse para o Barça nem para o Real Madrid. Ou seja, o presidente da Liga teria tentado manipular o mercado para evitar que os grandes clubes reforcem seus elencos, né? E isso, galera, é inaceitável, né? Ele diz, eu fico feliz que fique no Atlético porque não quero que for para o Barça nem para o Real Madrid, porque a competitividade é melhor. Assim, a intenção dele, supostamente, é a competitividade da Liga, né? Reforçar sempre o Real Madrid ou ao Barcelona, né? Obviamente diminui a competitividade com os outros times, né? E é verdade, mas não pode manipular o mercado, né, galera? Não pode manipular o mercado, mostrando também informações confidenciais, né? Tá, e como Miguel Galán sabe de tudo isso, de que foi conversado aí? Porque Miguel Galán tem contato de pessoas que estiveram na reunião, ok? E que também nessa reunião estava algum jornalista bilbaíno, tá bom? Tá? Então, Miguel Galán sabe diretamente da fonte da onde saiu assim, o que aconteceu na reunião. Viu o computador, viu tudo, entendeu? Não Miguel Galán, mas o contato dele, tá bom? Foi o que ele explicou na entrevista com Gerard Romero, tá? E Gerard Romero foi direto, né? O Barça precisa denunciar. Se abrirá um processo penal por revelação de segredos, né? Todos envolvidos na reunião podem ser convocados como testemunha, né? Se o Tebas denunciar o Miguel Galán por calúnias, então esse Miguel Galán vai se apresentar e vai dizer, olha, eu tenho essa informação assim, 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 e vou citar tais pessoas que me disseram. E essas pessoas são obrigadas a dizer a verdade, né? Então, nesse caso, terão que dizer a verdade sobre pena de perjúrio, né? Já é outro nível. Então, vai ter que ser revelado o que teve na reunião, tá? O que diz a lei? Que se fosse comprovado que um presidente da Liga entregou documentos confidenciais de um clube para sabotear uma negociação, isso não é só antiético, pode ser crime, ok? Estamos falando de um escândalo institucional que mancha ainda mais a imagem da Liga, tá bom? Galera, para não ficar de 2 horas e ser um podcast esse vídeo, né, vamos na conclusão. O Barça, né, agiu certo ao rejeitar a cláusula. A gente não está negando que o Barcelona tem com problema financeiro de fair play. Não estamos negando isso.
tá? Não estamos negando que também não se fechou, não conseguiram fechar o Nico Williams, mas foi uma jogada muito suja de parte de Tebas, do Javier Tainta não, do Félix Tainta, perdão, do presidente do clube de Bilbao. Então foram jogadas muito sujas em contra do Barcelona. Talvez é verdade que Nico Williams quisesse vir, né? A gente sabia disso. Todos os amigos, né? Talvez não foi mentira. Mas foi manipulado, né? Então, não estou justificando nem o Barça, nem a Nico Williams, nem a Tebas, nada, nada. Mas eu estou tentando entender o que aconteceu com os relatos e a entrevista aqui do Javier Galán, ok? Javier Galán, não, de Miguel Galán. Estou confundindo os nomes, tá? Então, a conclusão, né? O Barça agiu certo ao rejeitar essa cláusula, ok? Tebas pode ter sabotado a operação de dentro, entendeu? O Athletic Club se aproveitou da informação, né? E o agente de Nico exigiu garantias absurdas, né? Porque já o próprio contrato já em si é um contrato, né? Um contrato que tem que ser cumprido, né? Então, e o Barcelona tem base para iniciar uma guerra jurídica, né? Agora é esperar os próximos capítulos, galera, tá bom? Se o Barça tiver coragem de ir até o fim, isso pode explodir, tá? O sistema da Liga. E Tebas pode ter cavado a própria cova, galera, ok? Fiquem atentos porque isso ainda dá muito pano para manga, ok? Compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos culés. E eu volto depois com mais vídeos, tá bom? Não esqueçam, um abraço de gol para todos e visca el Barça.